O que é a vida com Cristo pra você? Recentemente eu estava evangelizando na maior festa universitária de Santos e a maioria das pessoas que eu encontrei durante o evangelismo eram ou evangélicas ou católicas que não entenderam como funcionava a vida com Deus. Então, se você quer permanecer na sua fé e não quer abandonar Cristo, é muito importante que você entenda isso. E não é uma coisa super complexa, um tema super filosófico, não. Jesus resumiu em um versículo, Mateus 13:44, e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, eu sou o Lucas, você tá no canal 3 ou mais, e aqui a gente fala das coisas de Deus de uma forma fácil de entender. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes de a gente entrar, eu vou ler esse versículo pra vocês, onde Jesus explica como funciona a vida com ele. O reino dos céus é semelhante a um tesouro enterrado em um campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordando de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Entendeu como funciona a vida com Deus? Eu tava evangelizando nessa festa aqui, eu vou deixar o vídeo da rua pra vocês terem uma noção. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre como foi esse evangelismo, foi insano. Curas sobrenaturais, dedo quebrado voltando pro lugar, 5 pessoas aceitaram a Cristo, 4 pessoas voltaram pra Jesus, mais de 70 alcançados, mas uma coisa queimou no meu coração. Olha essa quantidade de gente. A maioria dessas pessoas já ouviram falar de Jesus. A maioria dessas pessoas já foram em uma igreja. Muitas dessas pessoas são católicas, já fizeram crisma, já fizeram catequese. Então o que aconteceu que elas estão aqui? Se Cristo é tão bom e tão maravilhoso, o que fez elas chegarem nesse lugar aqui? Isso aqui que você tá vendo é nem metade da festa. Basicamente, é o maior jogo universitário que tem aqui em Santos, onde todas as atléticas de todas as faculdades vão ter os jogos e é uma baita desculpa para ser uma festa enorme. Fecha 3 ruas, dura umas 2 semanas, é muita gente. Muitas pessoas que já ouviram falar de Jesus e voltaram pra esse vazio. Pessoas que sabem que estão vivendo no errado. Então o que aconteceu, cara? Se Jesus é tão bom, por que elas voltaram pra isso? Elas não encontraram o tesouro escondido no campo, que esse versículo aqui fala pra gente. Contextualização rápida desse versículo, porque toda parábola basicamente conta pra gente uma história que era comum pro povo da época. Então a ideia de encontrar um tesouro no campo era comum pra aquele povo. Porque se você não tá ligado, na época de Jesus não existia um banco muito seguro pra você guardar o seu dinheiro. Principalmente porque era um momento de guerra, um momento onde podia vir alguém invadir sua casa do nada. Então, nesses momentos de incerteza, uma forma tranquila de você proteger o que você tinha era você literalmente enterrar. Só que se acontecer alguma coisa com você ou você nunca mais conseguisse voltar pra onde você enterrou seu dinheiro, literalmente ninguém ia saber que aquilo tava lá. Poderia passar anos, décadas e ninguém ia encontrar, a menos que cavasse a terra e achasse. E isso que aconteceu na história desse campo. Então, trazendo para os dias de hoje, é como se alguém ganhasse na loteria. Mudou a vida totalmente. Com um esforço muito pequeno, conseguiu uma coisa que ia mudar a vida dela e a vida da sua descendência para sempre. Isso é a vida com Deus. Quando eu tava voltando daquele evangelismo, o Senhor ministrou muito forte no meu coração, porque eu tava perguntando, Senhor, por que essas pessoas já ouviram falar de você e estão aí de novo? E o Espírito Santo ministrou em mim, elas não encontraram o tesouro escondido, elas apenas andaram sobre o campo. O campo a gente pode dizer que é a religião. Frequentar uma igreja onde a fé se tornou apenas parte da sua cultura, mas não algo que realmente afeta a forma como você vive todos os dias. Isso é andar sobre o campo. Ou seja, você ser filho de crente, frequentar a igreja desde pequeno, não quer dizer que você achou o tesouro. Você ir na igreja todo domingo, há anos, não quer dizer necessariamente que você encontrou o tesouro. Você vai encontrar o tesouro quando? O homem aqui na história, ele provavelmente estava arando o campo para encontrar esse tesouro, vivendo a vida com Deus de uma forma mais profunda, indo além da superficialidade, indo mais profundo, cavando. E foi assim que ele encontrou um tesouro que mudou tudo. E é triste pensar que tem tantas pessoas no Brasil e no mundo andando sobre o campo sem nunca encontrar o tesouro, sem nunca encontrarem a Cristo verdadeiramente. Se você está assistindo esse vídeo e já teve um encontro com o Senhor Jesus que mudou totalmente a sua história, você entende o que eu estou falando. É um encontro que muda tudo. É você encontrar algo de valor infinitamente maior a tudo que você tinha encontrado antes. E é justamente sobre essa alegria que Jesus fala aqui. Porque aquele homem enterra o tesouro novamente, porque ele precisava estar morando naquele campo para ter direito ao tesouro. Então ele enterra o tesouro novamente e vende tudo com grande alegria. Aqui é o segredo. Alegria. A sua vida com Deus é alegre? Você é feliz de estar vivendo com Deus ou para você é apenas um fardo, apenas um peso? Se para você é um peso a vida com Deus, quer dizer que você não encontrou o tesouro que é viver com Deus. Porque em Cristo nós temos todas as coisas. Porque em Cristo nós temos a Cristo, que é tudo que verdadeiramente importa. E em seguida, com grande alegria, esse homem vai e vende tudo. Teve um momento que eu estava afastado de Jesus e quando eu encontrei a Cristo, eu larguei mão de tudo.
tudo ficou pra trás porque eu encontrei algo que valia infinitamente mais. Então eu abandonei aqueles meus sonhos pequenos e eu abandonei aquelas coisas pra trás que antes pra mim tinha grande valor. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez. Ao olhar de todo mundo, ele era uma pessoa que tinha a vida perfeita. Ele era respeitado tanto entre os judeus quanto entre os romanos. Ele era um cara top na época. Era uma vida dos sonhos. E a partir do momento que ele encontrou Jesus, ele encontrou o tesouro que é Cristo, ele considerou todo aquele resto, todas aquelas coisas que pro mundo tinha grande valor, ele considerou como lixo porque encontrou a Cristo. Isso é encontrar o tesouro escondido no campo. É quando você olha para as renúncias que você tem que fazer para se aproximar de Jesus e entende que é muito pouco comparado com o que você vai ganhar. E o texto também fala para nós que ele vendeu tudo que tinha. Então quer dizer que para você viver uma vida com Cristo, encontrar esse tesouro, você tem que largar os seus pecados todos. Você tem que deixar de falar palavrão, você tem que perdoar as pessoas, você tem que amar as pessoas como Jesus amou, olhar com um olhar de pureza, vencer a fofoca, vencer a gula. Aqueles pecados que você fazia, você não faz mais porque encontrou algo de infinito valor, algo infinitamente superior. Não tem como você comprar o campo se você não vender tudo. Esse homem provavelmente vendeu todos os sonhos que ele tinha antes. Todas as coisas que ele juntava, todo o dinheiro que talvez ele juntava para comprar uma terrinha mais humilde, ele vendeu tudo porque aquilo lá tinha valor maior. Eu não tô querendo dizer para você abandonar tudo, seus planos, largar a faculdade, escola e fugir pro meio do mato, não, mas os planos desse homem, ele abriu mão, porque o que ele encontrou dava de 10-0 nos planos que ele tinha antes. E isso é achar o tesouro que é a vida com Deus, é você abrir mão de tudo, porque achou algo infinitamente maior. Eu evangelizei esses dias atrás em uma porta de uma boate também, e as pessoas encontraram esse tesouro e viram que aquela festa onde elas estavam indo era um nada comparado com aquilo que eles acabaram de receber, que era Cristo Jesus. E o interessante dessa parábola é que o homem vende tudo que tem para comprar o campo, para poder viver no campo, onde está aquele tesouro. Então viver no campo é viver a vida de Deus, é você vencer os seus pecados, é você fazer o que a Bíblia manda, é você seguir os mandamentos, é você amar o próximo como a si mesmo, é você amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é viver no campo, porque quando você vive no campo, você tem acesso ao tesouro que está nesse campo. É para quando você encontrar com Jesus, ele olhar nos seus olhos e dizer servo bom e fiel, e você finalmente poder abraçar o seu mestre. A vida com Deus é um tesouro. Infelizmente, aquelas pessoas que estavam na festa, elas não encontraram o tesouro no campo, então estavam atrás de bijuteria barata. Elas estavam naquela festa, atrás de prazeres momentâneos, atrás de coisas que iam durar só aquela noite, na manhã seguinte ia passar. Mas Jesus é algo eterno que dura para sempre. Então é por isso que a gente estava lá evangelizando, mostrando esse tesouro para as pessoas, com os nossos olhos brilhando, porque nós tivemos contato com o brilho desse tesouro e queremos compartilhar. Esse tesouro é grande demais para ficar só com a gente. Esse tesouro que nós encontramos no campo, que é a vida com Deus, ela é grande demais para ser presa apenas a nós. Ela pode mudar a vida do mundo inteiro, ela pode mudar a vida de todas as pessoas, então cabe a nós compartilharmos esse tesouro. Eu não sei se você já teve esse encontro tão profundo com Jesus que todo o resto vira apenas resto, mas se você não teve, cara, vai atrás. A palavra é muito clara que aqueles que buscam a Cristo vão encontrá-lo. Então se pra você a vida com Deus é um peso, se então pra você a vida com Deus é apenas uma lista de normas e regras que você tem que cumprir e você não enxerga nenhum prazer nisso, cara, busca a Deus verdadeiramente que você vai encontrar um tesouro que vai fazer valer a pena tudo isso. E você vai perceber que isso que você faz é muito pouco comparado com o que você vai ganhar. Comprar o campo não quer dizer que você vai comprar a salvação, porque nós não podemos fazer isso. É um preço que só Jesus pode pagar, mas nós podemos estar onde o tesouro está, vivendo a vida de Deus na prática, sendo fiel a Deus todos os dias no básico e pregando o evangelho a todas as pessoas. Mas antes desse vídeo acabar, eu tenho que te fazer o convite, porque eu tô indo para uma viagem missionária pro México, mais especificamente para a cidade do México, onde tem 9 milhões de pessoas e mais de 600 mil universitários. E nós queremos alcançar essa geração de universitários, porque se nós queremos mudar o mundo, o melhor lugar para começarmos é pelas universidades, porque de lá vai descer a mudança para toda a sociedade, porque dela vem os líderes que mudam todo um país. E eu tô indo junto com o Dunamis Pockets, que é o braço de missões universitárias do Dunamis. E eu pretendo compartilhar tudo isso com vocês, mas eu preciso juntar o recurso para conseguir ir nessa viagem. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu Pix se você quiser se tornar um apoiador e fazer parte do que Deus está fazendo nas nações. E também um link para um grupo do WhatsApp, onde eu vou estar compartilhando todas as coisas, as metas que foram batidas para a gente
gente conseguir ir pra essa viagem missionária, as pessoas que a gente vai alcançar. Então não fique de fora do que Deus está fazendo nas nações. Porque as bênçãos não caem apenas sobre o missionário que está indo pregar o evangelho do Senhor, mas também cai sobre aqueles que abençoam a missão, dão os meios necessários para que a gente consiga ir pregar o evangelho. Então se você quer fazer parte do que Deus está fazendo nas nações, eu te peço para apoiar a gente e confiar no nosso trabalho, seja orando, compartilhando ou realmente doando um valor em dinheiro. E por hoje é isso, até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.